Você sabe o que comer depois do treino para potencializar o seu resultado? Ontem eu falei o que comer antes do treino, então se você não viu, vai ter um link aqui embaixo, volta lá para ver. E hoje eu vou te dar 6 exemplos do que você pode comer depois do treino para ter resultados muito bons. Eu sou Isa Tavares e antes de eu te falar desses 6 exemplos, eu quero te falar outros pontos que são importantes você saber para você ter bons resultados com o seu treino e com a sua alimentação. Não adianta nada você consumir tudo direitinho antes do treino e depois do treino e você não se hidratar. E também não adianta nada você fazer tudo direitinho, pegar o melhor professor e aí você não descansar. Não vai formar músculo, não vai perder peso, vai virar uma bagunça, só vai gerar estresse. Então tem que ter esses pontos também. Então agora vamos para a parte da alimentação. Antes do treino, eu falei que era importante você consumir uma quantidade maior de carboidrato. Não que você não precisasse consumir as outras coisas, mas o carboidrato ali é um macronutriente um pouco mais importante. Agora, depois do treino, você precisa focar um pouquinho mais na proteína, mas o carboidrato e a gordura também tem que estar presente nessas refeições, tá bom? Então, se você treinou e logo depois vem o seu almoço ou o seu jantar, o que é interessante você consumir é o próprio almoço ou jantar. Então aí você pode consumir uma salada crua, arroz, feijão, legumes e caprichar um pouco mais na quantidade de proteína, na carne. Pode ser carne vermelha, peixe, frango, ovo, enfim, qualquer uma dessas. Carne de porco também, eu adoro carne de porco, não tenho nada contra carne de porco. Aliás, nem aquela carne de porco que tem um pouquinho mais de gordura, eu não tiro não, eu como, tá? E nem por isso eu tô acima do peso. Então a gente precisa aprender bastante coisa aí pra gente se sentir livre em relação à alimentação. A segunda opção, o segundo exemplo, né, para você consumir de uma refeição quando você vai almoçar ou jantar, é você realmente fazer um sanduíche natural. E aí você vai pegar ali a fatia de pão integral, e aí é importante que seja integral, para você ter também um pouquinho de gordura boa. Cuidado com o pão integral que você vai escolher, tá? Tem que ser integral de verdade, tem que ter as fibras, tem que ter castanha, enfim. Coloca ali a salada crua e coloca uma boa quantidade de proteína. Pode ser o atum, pode ser o frango. Você pode misturar o frango com um creme de leite, que fica bacana. Ou pode ser uma carne misturada com molho de tomate. E aí coloca a fibra e o pão. Então você vai estar tendo carboidrato, vai estar tendo a proteína, que tem que ser aí, agora você tem que caprichar um pouco mais essa quantidade de proteína. E também vai ter a gordura boa, é só adicionar ali um azeite ou castanha ou as fibras que você vai ter uma refeição completa. A terceira opção é uma coisa que um monte de gente tem medo. Acha que quando tá fazendo uma alimentação com foco em perder peso ou em ganhar massa e tal, eu não posso comer massa. Pode sim, você pode comer macarrão. Aqui em casa, o meu filho, ele adora macarrão. Então, se depender dele, tinha macarrão todo dia. Macarrão e ovo, macarrão e ovo. Então, a gente procura variar um pouquinho mais, colocando um dia com arroz e feijão. Então, mas a gente come com muita frequência o macarrão. E nem por isso eu tô acima do peso. Então, você pode sim, mas come a salada crua antes, para você ter um pouco de fibra e não absorver esse carboidrato do macarrão tão rápido. Cuidado com a quantidade de macarrão que você vai colocar no prato e não deixa faltar a proteína. Às vezes as pessoas até pegam o macarrão, mas pega ali um molho pobre em proteína. Então, se for um molho de carne moída, capricha na quantidade de carne moída. Mas eu não gosto muito, eu gosto do macarrão alho e óleo. Então tá bom, cozinha um ovo e come junto com a salada. Mas tem que ter a proteína aí depois, tá? Tem que caprichar nessa proteína. E eu vou te dar um exemplo extra aqui que me veio agora na cabeça. Você pode também consumir sopa, só que lembra do que eu falei no outro vídeo, aumenta a quantidade de proteína dessa sopa, capricha mesmo. Pensa assim, ó, se você fosse comer comida, arroz, feijão e tal, quanto de proteína você iria consumir? Normalmente eu falo muito isso, né? Um bife pega o tamanho da sua mão. Então imagina que você tem que ter uma quantidade de carne dentro do seu prato de sopa que tenha essa quantidade mais ou menos dentro do seu prato de sopa. Não é porque é sopa que você vai colocar menos, mas de repente tiver em um período de frio, você pode sim consumir a sopa no pós-treino, desde que tenha bastante proteína. Se o seu pós-treino
vem com um lanchinho, né? Então, de repente, você fez ali o seu treino logo depois do seu café da manhã, e aí o seu pós-treino é o lanche do meio da manhã, tá? Então, o que você deve consumir ali naquele horário? Pode ser ali, eu vou te dar agora os 3 exemplos. O primeiro pode ser uma fruta e 2 ovos cozidos, então você vai ter o carboidrato e vai ter a proteína que vem do ovo. Come o ovo inteiro, na gema também tem proteína e tem gordura boa. O que eu gosto de fazer é colocar um fio de azeite no ovo, orégano e um pouquinho de sal. Fica muito gostoso e aí você também está incluindo um pouquinho mais de gordura boa. A outra opção é um suco de fruta. E aí você pode tanto pegar uma torrada ou pode pegar uma fatia de pão integral ou mais, vai depender da sua necessidade de energia, e colocar ali dentro, fazer tipo um sanduíche natural, mas um pouquinho mais leve, né? Não tanto como o outro exemplo que eu dei, que seria para o almoço ou para o jantar. Então pode ser um pouquinho mais leve, né? Lembra que se você está fazendo um lanche do meio da manhã, a quantidade que você vai comer de calorias também tem que ser um pouquinho menor. Não é para ficar contando caloria, tá? Mas é um lanche. Então normalmente quem faz 5 ou 6 refeições por dia, o almoço e o jantar são as principais refeições. Vai ter um pouco mais de caloria. Os outros lanches que são intermediários. Se você fizer uma refeição do tamanho do seu almoço, do seu jantar, 5 vezes no seu dia, não tem como você perder peso. Então, esse lanchinho é um lanche intermediário. Cuidado com a quantidade, ou uma torradinha, ou uma fatia de pão, e aí tem o suco, e aí dentro você vai colocar, dentro desse pão, ou em cima da torrada, a sua porção de proteína. Você pode fazer um ovo ali na frigideira, né, e aí você pode colocar aquelas forminhas para deixar ele menorzinho, você põe ele em cima da sua torrada, ou pode ser o atum, pode ser também um creme de ricota, enfim, você vai colocar ali uma porção de proteína daquilo que você gosta, do que você acha que combina para esse horário. A terceira opção é caso você queira fazer uso de suplemento. Então eu vou dar um exemplo aqui. E aí você pode fazer, por exemplo, um leite batido com frutas e whey. E aí você vai consumir uma suplementação e você pode até incluir aí um queijinho, né? Tem gente que tem necessidade de mastigar. Então junto com o shake você pode pegar um queijo ou mesmo uma torrada, porque daí você vai estar consumindo bastante proteína do whey. Então você pode ali também pegar mais uma opção de carboidrato se você quiser, ou caprichar um pouquinho mais na proteína. E tem mais um exemplo aqui dentro dessa parte de suplementação, que você pode fazer uma panqueca proteica. Ela pode ir whey nessa massa da panqueca ou não. Você pode só fazer uma panquequinha com ovo e colocar algum recheio ali, que pode ser um creminho de frutas, ou pode até ser uma banana amassada e fazer essa panqueca com ovos, enfim. Coloca aqui pra mim qual que é a sua relação com suplementação. Você faz uso, já fez, tem medo? Qual que é a sua relação com o suplemento? Me conta aqui. E se você ainda não está inscrito, tá perdendo tempo, vai lá, se inscreve no canal e me segue também nas outras redes sociais que a gente vai gostar muito. Até o próximo vídeo.